tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, acho que é um tema bem atual. Eu tenho sentido esse mês uma luta maior do que as outras, uma opressão um pouquinho mais forte. A gente que sente o mundo espiritual. E eu falei uma palavra para o Wagner ali, para o Samuel, antes de começar o culto. Eu falei, se a gente sobreviver até o final do mês, tá bom. Irmão, se você chegar vivo no final do mês, glória a Deus. Estou brincando, tá, gente? Mas nós vivemos, dias difíceis. Eclesiastes capítulo 3, verso 8 vai dizer o seguinte: existe tempo de amar e tempo de odiar. Existe tempo de guerra e tempo de paz. Coloca na NVI, muda aí, depois a gente vai trabalhar com a NVI. Então existe tempos na nossa vida, existem ciclos na nossa vida. Nenhum dia é igual ao outro dia, nenhum mês é igual a outro mês. A gente não vive dentro de uma estrutura racional, debaixo de um cálculo, como um computador, como algo que é programado. Mas a gente vive debaixo de uma sentença de Deus, de um tempo de Deus. E o próprio Deus estabeleceu tempos para a nossa vida. Existem tempos de guerra e tempos de paz. Nem todos os dias da nossa vida são dias de paz. Você sendo crente ou não, orando ou não, sendo fervoroso ou não, sendo mega, ultra, power, super espiritual ou não, você vai passar por guerras e vai ter dias de paz. É assim, a nossa vida é assim. E o tema dessa mensagem esqueci o tema agora. Eu vou pegar minha cola aqui. Resista em tempos de guerra e avance em tempos de paz. Resista em dias de guerra e avance em tempos de paz. Por quê? Porque vão vir sobre as nossas vidas dias de guerra, tempos de luta, tempos difíceis. Mas nesses dias difíceis nós temos que resistir, ficar na posição. E nos dias de paz, em vez de usufruir, nós temos que avançar. Qual é o problema? A maioria das pessoas luta em tempo de guerra, quando nós deveríamos somente resistir. E quando vem o tempo de paz, descansa, dorme e não se prepara para a próxima batalha. Estão entendendo? Resista em tempo de guerra e avance em tempo de paz. Olha só, a história da humanidade, ela diz que valentes, que heróis, que guerreiros fortes, eles são produzidos em ambientes de guerra. Você não vai ver nenhum herói se levantar, nascer em tempos de paz. Tanto é que a nossa geração é uma geração que não viu a guerra, falando da guerra natural. Nós não vimos a guerra acontecer. Por isso que os heróis da nossa geração são aqueles dos desenhos animados. É o Batman, é o Super-Homem. São aqueles heróis que Hollywood produziu, o Warner produziu. Porque nós somos uma geração que não vivenciou a guerra. Então nossos heróis são aqueles que são vendidos para nós. Mas heróis de verdade são produzidos em meio à guerra, são formados em meio à guerra. Se você pegar a história bíblica, você vai ver que Davi foi levantado em meio à guerra, Gideão foi levantado no meio de uma guerra, Golias, Débora, grandes homens de Deus, porque Golias também era um gigante, também era um guerreiro, apesar de estar do outro lado, mas eram produzidos, heróis eram produzidos em época de guerra. Sansão,
Esses homens não foram levantados por Deus num tempo de paz. Ah, tá tudo bem, então eu vou levantar um guerreiro. Não, um guerreiro ele é levantado por Deus em tempo de guerra, em tempo difícil, em tempo de luta. Heróis nascem em meio a grandes guerras. Homens fortes, homens valentes, mulheres destemidas, preparadas para a vida, são forjadas em ambiente de guerra. Se você fizer um retrospecto, eu conheço a vida de algumas pessoas aqui. Eu fiquei olhando para a Patrícia agora e fiquei lembrando. A Patrícia é uma menina altamente resistente. A Patrícia foi criada de pé descalço no chão. Lá ela é gaúcha, andando lá. O tio dela é um gaúcho que a gente chama lá no sul, gaúcho negro, que anda com uma espada, né? Não é? É bravo, né? Gaúcho bravo, que é aquele que vem da Argentina, do Uruguai, e entra ali no Rio Grande do Sul e se estabeleceu ali. A Patrícia é uma menina criada nesse ambiente, conheço a história de alguns, e a resistência dela não veio desses últimos dias, veio lá da criação, onde ela foi criada, pé descalço no chão, passando necessidade, passando dificuldade, sofrendo, vendo coisas. Nós, quando somos formados em ambientes difíceis, nós criamos resistência, nós ficamos fortes. Algumas batalhas vêm sobre as nossas vidas e nós chamamos de batalhas espirituais, guerras espirituais. Você sabe por que elas existem? Para tornar você forte, para fazer de você um vencedor, para fazer de você um guerreiro. Porque se não existissem essas batalhas espirituais, essas guerras espirituais, a nossa espiritualidade seria muito fraca. Nós não seríamos homens e mulheres que somos hoje, se não tivéssemos passado por tudo que passamos. Então, Deus às vezes permite que venham situações de guerra sobre as nossas vidas, seja naturalmente ou espiritualmente, para que Ele possa formar em nós heróis de verdade, homens de verdade, mulheres de verdade, com as costas largas, preparados para a batalha. Mas um guerreiro não é preparado num ambiente comum, ele é preparado num ambiente hostil, não é em qualquer ambiente, não é com todinho, né? Nós vivemos a geração todinho, a geração Nutella, os meninos criados com, né, com iPad na mão, tomando todinho, abrindo a geladeira e não tendo dificuldade de nada, indo para as melhores escolas, sendo bajulado pelos coordenadores, pelos professores, porque não querem perder, né, o aluno. Então nós vivemos num ambiente que está produzindo crianças fracas, que não estão preparadas para o futuro. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui, não sei se é uma frase, mas eu concentrei alguns estudos em 3 linhas. Assim, ó, a guerra produz heróis. Heróis estabelecem, através da guerra, tempos de paz. Tempos de paz produzem homens fracos, que são dominados e escravizados na próxima guerra. Percebe que é um ciclo, é uma roda gigante, que ela, uma vez você está no alto, você é herói, você é valente, mas a geração seguinte se perde, porque ela vive em ambiente de paz. Tempos de paz produzem homens fracos. Você quer ver a nossa geração? Há um estudo, eu tenho estudado muito nessa área de psicologia, psicanálise. Agora eu descobri que o pastor Rogério, ele é terapeuta da barra de Axel. Eu estou estudando isso aí também. Fantástico. Existem alguns estudos que dizem que o nível de depressão, ansiedade e síndrome de mais variadas que nós estamos vivendo, assim como o alto índice de suicídio nessa geração, ela está sendo atrelada, a causa dela está sendo direcionada à falta de guerra, a ambientes muito estáveis, vivemos um ambiente estável. Então a nossa alma, ela começa a buscar saciedade em coisas que não são necessárias.
Você vê a nossa geração, as pessoas ficam traumatizadas por fim de namoro, porque perdeu um carro, entra numa depressão, porque aconteceu o gato. Eu estava um dia, irmãos, pregando, quando era pastor lá na Aliança Cristã ainda, e estou eu pregando, né, todo empolgado, de repente entra uma moça correndo na igreja, e um bando de gente atrás dela, e ela entrou assim, falou, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda, ele morreu, eu preciso de um milagre. Eu falei, meu Deus do céu, aconteceu um acidente, alguma coisa aqui perto. Samuel interrompeu o culto. Eu falei, aconteceu um acidente, alguém morreu, né, eu vou lá, pastor, vai lá, ora para ressuscitar. Tinha um pet shop do lado da igreja, irmãos. Era o cachorro que tinha morrido. Eu sei que você ama o seu cachorro. Lá em casa tem 2 gatos e um cachorro. Mas a nossa geração, ela não está preparada nem para a morte do nosso cachorro. E para cada vida do ser humano, 4 cachorros vão passar pela vida dele, tá? Porque um cachorro não vive mais do que 14 anos, né? 15 anos, então se você viver 60 anos, 4 cachorros vão passar pela sua família. Você tem que se preparar para a morte de pelo menos 3. Mas a nossa geração é fraca. Somos fracos. Jovens que estão se suicidando porque terminaram o namoro. Não é assim, gente? Você não vê